Boa tarde a todos. Estamos aqui para falar com vocês, nossos clientes, amigos do Escritório Lógica, sobre os parcelamentos que foram lançados esse mês e que várias pessoas estão comentando sobre eles. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é diferenciar. Neste momento, nós temos vigente duas espécies de parcelamentos. Nós temos o parcelamento da Portaria 15.413, que é um parcelamento cujo prazo dele termina agora dia 31 de julho, mas é um parcelamento que tem algumas condições até muito boas, muito benéficas para as empresas, como possibilidade de parcelar em até 81 parcelas, mas que não dá desconto nenhum de multas e juros. Esse parcelamento poderia até ser interessante se não tivéssemos sido publicado agora no início de julho a transação excepcional, ou o que estão chamando de parcelamento excepcional. Então, com essa nova publicação, nesse dia 1º de julho, dessa transação excepcional, esse parcelamento anterior da Lei 15.413 praticamente já não tem mais vez, não é mais interessante. Então, se você ouvir que o prazo final é 31 de julho, é deste parcelamento anterior que não dá descontos. Então, vamos falar um pouquinho da transação excepcional aprovada pela Portaria 14.402. Então, estamos falando da Portaria 14.402, que foi editada agora no dia 1º de julho. Bom, por que ele se chama primeiro transação excepcional e não parcelamento? Porque o parcelamento, ele tem regras pré-estabelecidas e servem para todas as pessoas. Essa não é uma transação. Pela primeira vez na história, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai estar fazendo uma transação com o cliente, com o contribuinte e colocando condições de acordo com as suas características. Então é uma transação, porque cada caso vai ser um caso. Eu vou explicar como é que vai funcionar. Então, em regra geral, esse parcelamento começa dia 1 de julho e vai até o dia 29 de dezembro de 2020, então não precisa correria, a menos que você tenha alguma urgência em parcelar seus débitos, em obter certidões negativas, positiva com efeito de negativa, você não precisa fazer agora, o prazo é 29 de dezembro de 2020. Bom, quais são os débitos que podem ser parcelados? Aqueles débitos que estão inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional. Não estamos falando de débitos que ainda estão em cobrança na Receita Federal. Estamos falando de débitos já escritos na Procuradoria da Fazenda Nacional, de até 150 milhões. Bom, e aí, como é feito esse parcelamento? As condições dele. Então, para microempresa, empresa de pequeno porte, o parcelamento pode ser feito em até 133 parcelas. Para as demais empresas, não microempresas e empresas de pequeno porte, o parcelamento pode ser feito até 72 parcelas. Mas tem uma entrada. A entrada desse parcelamento é de 4% do valor da dívida. Só que esses 4% pode ser dividido em até 12 parcelas. Então, paga-se 4% do valor da dívida, dividido em 12 parcelas. Só depois disso que vai começar a pagar as parcelas do parcelamento efetivamente. E vamos agora às vantagens, né? Por que é tão vantajoso esse parcelamento? Por que ele pode ser muito benéfico para a sua empresa? Porque ele pode dar desconto de até 100% das multas, juros e honorários advocatícios, que é o que a gente chama de encargos na Procuradoria. Toda vez que um débito seu, da sua empresa, é inscrito na Procuradoria, ele aumenta no mínimo 20% de custas, de encargos. Então, isso faz com que seu débito seja muito elevado. Então, vamos imaginar que você tem um débito de 100 mil reais na Procuradoria. A Procuradoria vai calcular um desconto e vai poder te dar até 100% de desconto de multas, juros e encargos, desde que isso não seja, o valor final não seja menor que metade do seu débito, ok? Então, se o seu débito original era de 50 mil, pode ser que você pague só o valor original. Então, a Procuradoria vai ter toda uma tabela de cálculo para fazer essa apresentação de cálculos, mas são condições muito vantajosas, com redução muito grande de multas, juros e encargos da Procuradoria. Débitos previdenciários. Todos os débitos de origem previdenciárias, seja microempresa, empresa de pequeno porte e as demais empresas, são parceláveis somente em até 60 parcelas, com a entrada parcelada de 4% em 12 vezes, como nós já dissemos anteriormente, né? E como vai funcionar esse parcelamento? Como nós falamos, não se chama parcelamento, ele é uma transação. O contribuinte, nós da contabilidade, vamos
fazer o pedido de adesão. Para esse pedido de adesão, nós vamos ter que informar qual foi o faturamento da sua empresa no ano de 2019 e agora no ano de 2020. A Procuradoria, com base nestas informações e com base em uma série de outras informações que o sistema já possui, como, por exemplo, empregados que foi reduzido e que foi suspenso, quantidade de empregos que foram mantidos pós-pandemia Covid-19, eles vão analisar esse conjunto de dados, verificar qual foi a perda que a sua empresa está tendo nesse momento de pandemia e vão oferecer um parcelamento para você, de acordo com a condição da sua empresa. A sua empresa vai ser classificada como A, B, C ou D. O que significa isso? A empresa A é aquela que apresenta maior condição de fazer o pagamento da dívida e a empresa D, aquela que apresenta menor condição de fazer o pagamento de dívida. Como a Receita Federal, a Procuradoria vai chegar nesse índice? Ela vai analisar se o seu faturamento foi muito alterado pós-pandemia, ou se não, se você pertence ao ramo de atividade em que o faturamento, ao contrário, teve um aumento. Então, esses dados que a Receita Federal tem e que vão ser apresentados ao contribuinte após a simulação do faturamento, de todo o parcelamento, do pedido, vai dizer se você está na categoria A, B, C ou D. O que essa classificação vai interferir? Pela primeira vez na história também, nós vamos ter um benefício para quem está numa situação econômica boa, ou seja, não perdeu tanto faturamento. Essas empresas vão continuar tendo desconto de multas, juros, não vai deixar de ter os descontos, mas as parcelas vão ser em menor quantidade. Então, se você teve um faturamento mantido, se você tem uma condição da sua empresa que se demonstra instável, pode ser que você não consiga parcelar no número máximo de vezes. Pode ser que a Receita Federal te ofereça um parcelamento em 40, em 30 parcelas, né? Ou se ela perceber que realmente você teve uma queda muito grande nas suas condições nesse período pós-pandemia, pode ser que ela te ofereça a quantidade máxima de parcelas para que você consiga honrar os seus débitos. Então, na verdade, a Receita Federal vai olhar para cada contribuinte como um único contribuinte, como uma pessoa única, e as suas condições é que vão ser levadas em conta para a adesão do parcelamento. Bom, a Receita Federal vai apresentar os cálculos, vai apresentar os números que ela chegou à conclusão, para que, se tiver alguma coisa errada, alguma divergência, você possa contestar com certeza. Então, é um parcelamento trabalhoso, é um parcelamento que vai requerer uma quantidade grande de informações e nós, mais uma vez, aqui estamos à disposição da sua empresa para fazer a simulação. Nosso departamento jurídico vai cuidar desses parcelamentos, porque, como a gente disse para vocês, a gente chama de parcelamento, mas é uma transação, é individual, vai ter que ser analisado cada caso com muito cuidado. Com relação ao pagamento das parcelas, a Procuradoria está propondo da seguinte maneira: as parcelas vão ser fixas, ou seja, você parcelou, por exemplo, em 60 vezes. Só que, porém, vai estar vinculada a uma parcela, um percentual do seu faturamento. Se o seu faturamento aumentar e esse percentual for maior do que a parcela mínima, você vai pagar esse percentual do parcelamento. Então, é um parcelamento que vai exigir muito cuidado, porque a todo mês a situação da empresa vai ser novamente reanalisada e a Procuradoria pretende, com isso, adequar a situação a cada contribuinte. Nós, da equipe do Lógica, ficamos à disposição para tirar dúvidas de vocês, para esclarecer e para prestar todo o auxílio que vocês precisam nessa nova modalidade, que certamente vai ajudar muitas empresas. Muito obrigada!